Olá, amigas e amigos aqui que nos acompanham no canal Eros e Thanatos, não é? Mais uma vez é um prazer recebê-los. Estamos fazendo mais um novo vídeo para postar nesta quinta-feira, não é? E quero saudar primeiramente a vocês e também fazer aquelas pequenas lembranças, né, do canal do YouTube, né? Se inscrevam, dê um like, acione o sininho das notificações para que o YouTube identifique o interesse público por este canal e leve para mais pessoas, né? Enfim, cada vez mais nós possamos ampliar nossas vozes, nossas questões, as colaborações que nós trazemos aqui para vocês a despeito do tema psicanálise comigo, Edson Flávio Barbosa e Silva, e mitologia com Sérgio Paulo Feitosa, não é? E que toda semana estamos postando novos conteúdos. Bom, eu hoje quero falar para vocês uma coisa importante para nós na psicanálise, que é a despeito da origem do inconsciente. Como é que se formou essa questão do inconsciente, não é? E eu quero um pouco fazendo isso, porque o Sérgio postou recentemente alguma coisa sobre a origem da vida, né, a questão do caos, de acordo com a visão da mitologia, particularmente da mitologia grega, muito interessante, né? E eu queria trazer um pouco esse tema para vocês. Me remeteu, né, na fala de Sérgio, me remeteu um pouco isso, porque vinha discutindo essa questão também, inclusive no nosso grupo de estudo, meu e Sérgio, né, que temos aos sábados, né, do qual convidamos a vocês a participarem também, às 15 horas. Né, então, demos uma pequena parada agora, no final do ano, e retornaremos na primeira semana de janeiro ao nosso trabalho, acho que no dia 8, sábado 8 de janeiro, às 15 horas, 3 da tarde, horário de Brasília. Bom, pessoal, a respeito dessa questão da origem, né? O inconsciente, né, Freud falava na questão do recalque. Né? Primeiro falou do recalque secundário, né, cujo termo alemão é Verdrängung, né? E esse recalque secundário, né, ele implicava em representações do inconsciente que se tornavam incômodas, assim, desconfortáveis para a consciência, né, para o organismo de um modo geral, consequentemente ele sofria um efeito de recalcamento, né? Consequentemente esse recalcamento, Verdrängung, né, ele impede com que essas representações inconscientes estejam presentes na consciência e no corpo, produzindo mal-estar. Então é como se fosse uma defesa do sistema, não é? E que opera através de mecanismos de censura no sentido de garantir que essas representações permaneçam conscientes. E ao recalcar, essas representações não são eliminadas, elas são levadas para o inconsciente. Não é? Através dos mecanismos de censura do eu, elas ficam protegidas de retornar em relação à consciência, embora que a dinâmica do sistema, né, de que esses recalcado dente todo retorno, né, o chamado retorno recalcado, que pode vir sob a forma de sonhos, atos falhos, sintomas, enfim. Bom, mas quando Freud faz essa questão do retorno do recalcado, da questão do recalque secundário, como nós chamamos, ele consequentemente debruçou sobre a questão de como é que esse inconsciente se forjou, não é? Então ele vai formular um conceito chamado o Verdrängung, ou seja, o recalque originário, não é? E esse recalcamento originário, ele seria, portanto, o ato fundador. Não é? Mas como pensar um ato fundador a partir do momento que você não tinha nada? E o que é que seria recalcado? Não é? Porque um recalque, ele produz um recalcado, o caso do recalque secundário, né? Que são essas representações que falei há pouco para você. Mas como seria isso do ponto de vista de um recalque originário? Né? De um recalque onde não havia nada. O que é que ele tinha por recalcar? Né? Então Freud vai dizer que o recalque originário seria um recalque sem recalcado, ou, paradoxalmente, um recalque onde se recalcaria o nada. Ou ainda, como ele veio aludir, né, recalca o falo. Não é? Esse seria, digamos assim, um primeiro recalcado. Mas
a consequência desse recalque originário é que nós vamos ter a fundação do inconsciente. Portanto, eu reitero uma coisa para vocês, o inconsciente ele não é neurológico, não é? Ele não é orgânico, ele é linguagem, ele é um sistema lógico, não é como se fosse uma lógica matemática. A gente aplica muitas vezes uma lógica matemática, uma leitura de lógica matemática, não é? Como Lacan fez isso muitas vezes, utilizando a teoria do conjunto, teoria dos números, não é? Para poder mostrar como, a partir dessa lógica matemática, sem considerar a parte de grandezas, dimensões, espessuras, a numerologia propriamente dita, os numerais, né, no sentido que a matemática utiliza, mas esse pensamento lógico, esse raciocínio lógico para poder fazer articulação com muitas coisas. Lacan fez isso magnificamente nos seus estudos de matemas, não é? Sobre lógica, o significante sobre lógica e psicanálise. Não é? E Freud também já dá suas pistas em relação a isso. Ora, a gente vai ter um material originário, mas que a gente só vai poder falar sobre isso ou intuir sobre isso a partir de um depois, a partir de um só depois, né? No momento posterior, né? Onde nós já temos a dimensão do universo, né? A dimensão das coisas, dimensão de uma inscrição. Antes de uma dimensão de inscrição, você não pode registrar esses eventos primeiros. Os eventos primeiros a gente só vai poder registrar a partir dos eventos secundários. São os eventos secundários que vão poder dar conta desses eventos primeiros, não é? E para isso eu lembro uma coisa que o Lacan trouxe com a questão da origem do universo. Uma certa ocasião, Lacan, né, e isso eu estou extraindo aqui de um livro do Ivan Correia, né, que trabalha muito questão de lógica, né? E o Ivan trabalhou num de seus livros, né, A Escrita do Sintoma, essa questão da origem aí do inconsciente, né? E ele vai remeter, por exemplo, trazendo a questão da lógica, a um pensador, filósofo, lógico, matemático, estadunidense, também pedagogo, que trabalhava com crianças, chamado Charles Peirce. Uma vez Charles Peirce foi provocado por crianças, não é? E ele também era pedagogo, repito para vocês, não é? A despeito da origem do universo. Como teria sido a origem do universo? Então, Charles Peirce, debruçado com essa questão, ele respondeu da seguinte maneira. Ele disse, olha, para nós falarmos na origem do universo, para nós chegarmos à origem do universo, ou seja, a um antes do antes, é preciso que a gente apague o universo. Mas quando a gente apaga o universo, a gente vai se deparar inexoravelmente com um paradoxo, não é? Porque eu só posso falar do antes a partir de quê? A partir do universo. Ou seja, eu só posso falar do antes a partir do depois. De modo que sem que eu chegue à questão da inscrição, ou seja, depois você já vai apontar na ordem da inscrição, sem que eu esteja na ordem de uma inscrição, eu não posso falar do antes. Por quê? Porque, de algum modo, o antes, não é? Esse vazio, esse nada, era um tempo mítico. Não é? É dessa maneira, de algum modo, que a psicanálise também vai abstrair essa questão do mito. Não é? O tempo mítico seria esse tempo que a gente não tem como falar, não tem. Não é? A gente só pode intuir um pouco logicamente. Então, o antes, como o Charles Peirce observou, a gente só vai poder falar a partir do depois, a partir do universo, portanto, a gente nunca vai poder falar propriamente do antes, ou como ele dizia, o antes primordial. A gente só vai falar do antes a partir do depois. Do mesmo modo, é um pouco da psicanálise. A gente só vai poder falar do antes do inconsciente, do recalque originário, a partir do recalque secundário. Porque a partir do recalque secundário, ou a partir da construção daquilo que Lacan chamou da fisiologia da linguagem, da inscrição do significante, da organização das representações do inconsciente, através dessa figura que Lacan designou por o grande outro, ou seja, o habitar do significante, o discurso do inconsciente, é que a gente vai poder falar da anterioridade. Mas a gente nunca vai poder falar da anterioridade a partir do antes, propriamente dito, do antes primordial. Porque quando a gente já se refere àquilo ali, nós já estamos no campo do depois, nós já estamos no campo do universo. Assim como Charles Peirce, o paradoxo que ele coloca. Ora, se eu vou falar do antes, eu só posso falar do antes a partir do depois.
Eu não posso falar do antes a partir do antes, só a partir de que eu tenho uma estrutura de inscrição e de escritura, de organização mental, é que eu vou poder me referir ao antes. Consequentemente, toda vez que eu pensar um antes do antes, eu estou empurrando para um tempo mítico. Não é? Eu estou empurrando para uma dimensão, para um registro com o qual, cuja anterioridade sempre será, de algum modo, uma perspectiva mítica. Com isso, eu trago uma outra ilustração da física, trazida em uma certa ocasião que eu presenciei um debate muito interessante com um astrofísico ligado a universidades americanas e mesmo à NASA. Ele era um consultor da NASA, algo assim, não é? E uma vez ele participando de um programa de discussões científicas numa TV, né, brasileira, o repórter, o entrevistador brasileiro fez a segunda pergunta, a seguinte questão para ele, né? O apresentador perguntou: a despeito de um experimento que está sendo feito lá num grande laboratório, considerado como o maior laboratório do mundo, que fica no subsolo, né, da fronteira da França e da Suíça, que está se testando uma teoria da origem do universo, que é a teoria do Big Bang, que teria sido o encontro, né, de partículas subatômicas que, ao se chocarem, elas teriam produzido energia e posteriormente massa, não é? Então essa teoria do Big Bang, que é uma das mais aceitas como origem do universo, não é? Ela está sendo de alguma forma objeto de um experimento nesse laboratório na Suíça, para que você se consiga compreender se de fato essa teoria ela tem as comprovações, né? Ou seja, partículas subatômicas foram postas em velocidade, quase a velocidade da luz, tal como seria uma réplica da origem do universo, e sob controle laboratorial, evidentemente, e a partir desse choque, no momento que eles se chocarem, vai se verificar se de fato aquilo produziu aqueles acontecimentos que deram origem ao universo. Bom, feita essa questão pelo apresentador do programa, esse astrofísico que estava sendo entrevistado, perguntou-se posteriormente que caso esse experimento desse grande laboratório ali na fronteira da França e da Suíça, mas envolvendo cientistas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, são mais de 50 países que estão envolvidos nesse projeto, né? Se por acaso esse experimento for confirmado, se de fato essa tese for consagrada, né, como uma tese real, se isso significaria que, enfim, estaria se chegando à origem do universo. E aí a resposta do cientista foi muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, se caso esse experimento comprovar que ali de fato se deu a origem do universo, inexoravelmente nós vamos nos colocar diante de uma questão, e que é a seguinte: mas o que veio antes do antes? Ou seja, e o que veio antes do Big Bang? Não é? Então, é essa dimensão do antes, ou seja, essa dimensão daquilo que nós não temos uma resposta, o que dizemos em psicanálise lacaniana, essa dimensão do real, porque o real é o limite da experiência, o limite da linguagem, é aquilo que a palavra não alcança, porque a partir do momento que eu faço um aporte de palavra, de linguagem, de significante, essa já é a dimensão do simbólico, não é mais a dimensão do real. O real já escapou. Então, se eu chego numa origem, como a origem do universo, não é? E digamos que uma tese, que é uma das teses mais importantes, que é estudada no âmbito da física, da astrofísica e de outros segmentos que se debruçam sobre isso na ciência, se confirme, evidentemente, segundo a fala desse cientista, nós vamos nos deparar com uma anterioridade. Então a gente está sempre diante de do antes do antes, ou se quiserem, na linguagem lacaniana, nós estamos sempre deslocando, deslizando o real, né? Que é esse impossível de ser dito, impossível de ser captado, né? De tal modo que a psicanálise também se debruça com essa questão lógica, ou seja, o inconsciente, né, se origina de um recalque originário, mas esse recalque originário a gente só vai poder falar do depois. Digamos assim, para fazer uma analogia, só a partir do universo, né? Porque o antes do universo, o antes do antes, é uma dimensão mítica.
é uma dimensão do qual a gente não consegue ter significantes que possam narrar. E essa questão vai ser sempre relançada. Com isso eu concluo minha fala de hoje, nós retornaremos a essas questões, novamente trataremos sobre ela, é uma questão interessante, né, instigante e, enfim, mais uma vez um prazer de estar com vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais.